Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, Namastê pessoal, pessoal da TV São Tomé das Letras, pessoal que me ouve pela YouTube, o pessoal da TV São Tomé, a Karen, o Joel, todos aqueles que me acompanham pela TV YouTube, ou pelo Facebook, ou pelo Google+, ou pelo Twitter, no Namastê a todos. Eu hoje vou falar de uma coisa que algumas perguntas que vêm para mim são muito recorrentes, as pessoas perguntam meio que as mesmas coisas o tempo todo, né? Tipo assim, o Apocalipse, os Illuminates. A preocupação das pessoas muitas vezes, embora o meu foco original seja ufologia, né? Eu gosto de falar mesmo de ufologia, de ET, de disco voador, de seres, né? Mas assim, as pessoas mal falam disso. 70% é teoria da conspiração, é aquelas coisas Ike, né? Se a Terra é governada por um governo oculto, a FEMA, o Apocalipse, a diminuição populacional, as pedras da Georgia. Isso parece interessar muito mais do que o contato ET direto das pessoas. As pessoas parecem ter pouco interesse, ou a maioria, pouca gente, é uma nata, é uma porcentagem pequena de pessoas que realmente falam daquilo que eu inicialmente me propus, que era falar da ufologia, né? Falar dos ETs, dos avistamentos e tal. Ficou meio que demodê, ficou meio fora de moda, as pessoas hoje em dia querem saber o que está acontecendo com a Terra, se esse terrorismo, essas guerras todas tem alguém por trás, ou não tem, se tem, quem é, né? Então são preocupações mais, ou outros querem saber, por exemplo, de curas, né, por ET, coisa que eu não sei fazer, né? Então, assim, por exemplo, como que fazer para curar, tal, aquela coisa dos arcturianos que dizem que tem poderes de cura e tal, né? Mas uma pergunta recorrente é a tal da data limite do Chico Xavier, né? Segundo o Chico Xavier, em 2019 ia acontecer um grande evento, né? Se a humanidade não se destruísse, né? Em 2019 ia haver a data limite e ia acontecer a Terra ia entrar numa era maravilhosa, ou seja, a era ia passar, segundo os espíritas, né? Já que o Chico Xavier era um espírita, de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração, quer dizer, um mundo melhor, né? Não um mundo de sofrimento puro, mas um mundo de aprendizado, um grau acima, né? E as pessoas assim perguntam assim para mim o que eu acho que vai acontecer em 2019, o que não vai acontecer em 2019, né? Entendeu? Eu não tenho dons proféticos. E aí, por exemplo, sobre o Chico Xavier, o que eu acho do Chico Xavier? Eu acho que o Chico Xavier é idôneo, né? Eu acho que o Chico Xavier não ia falar bobagem. Mas quem entende de Chico Xavier é aquele senhor Geraldo Lemos Neto, né? Então eu estava assistindo uma palestra do Geraldo Lemos Neto, muito boa, de 1 hora, que ele fez lá, acho que se não me engano, em São Bernardo do Campo, onde ele fala sobre esse negócio de transição planetária, o que o Chico Xavier falou de fato sobre transição planetária, sobre 2019. Ele falou primeiro que o Chico Xavier falava que existia um grande risco de autodestruição da humanidade, que se não acontecesse, se a humanidade optasse por uma guerra generalizada, uma terceira guerra mundial, a Terra cansada, o planeta Gaia, a mãe Gaia, a Terra, a estrutura, o planeta, ia se cansar daquilo e ia começar a balançar, a sacudir as pulgas, né? Quer dizer, iam começar a ter terremotos, iam começar a ver vulcanismo, terremotos, coisas para dizimar mesmo a humanidade ao máximo, né? E jogar talvez a humanidade numa idade média, num estágio primitivo de novo, porque realmente fala assim, ó, não dá, né? Não dá para pôr tecnologia na sua mão que vira isso, né? Entendeu? Vira só um uso para conflitos, para coisas às vezes idiotas, né? Religião, partido político e tal, tudo tem que ser feito resolvido na guerra, nada pode ser resolvido na base do diálogo. Então, isso seria o pior que poderia acontecer, que eu acho que é realmente. Tudo está encaminhando para isso, né? A gente está em 2016, 2017 aí, vendo que o mundo está muito mal, né? Existe
existe essa coisa da esquerda versus a direita querendo renascer, querendo pegar o mundo. De um lado, depois existem os muçulmanos tentando pegar a Europa meio que dormindo no ponto, a Inglaterra começando a acordar, né? Quem está do lado de quem apoia quem, quer dizer, tudo uma coisa muito perigosa que é um barril de pólvora para uma guerra mundial mesmo, né? Como que a Europa vai reagir a tanta, a tanta redução populacional de europeu cristão e começa a ficar cheio de muçulmano e alguns países têm países tentando virar comunista e as pessoas não querem mais isso aí não dá mais, entendeu? Bom, então isso assim, tudo indica que a gente está caminhando mesmo para um cenário de guerra, né? Então isso é o que teria que ser evitado, a coisa teria que ser resolvida numa boa, segundo o Chico. Mas ele falou uma coisa, esse detalhe pouca gente sabe, esse detalhe é muito importante, que o Chico falou que a transição planetária, essa passagem do mundo de expiação e provas, né, esse mundo em trevas, né, que foi a humanidade até a Idade Média, tal, esse mundo em total sofrimento, em total mortalidade, né, para passar para um mundo de regeneração, um mundo um pouco mais saudável, mundo um pouco mais positivo, teria começado em 1757 e duraria 300 anos até 2057. São 300 anos de transição planetária, tá? Previstos pelo Chico Xavier. Ele fala assim, essa transição planetária começou em 1757 e vai terminar em 2057, ou seja, daqui 40 anos, né? Daqui 40 anos isso vai terminar, você vai estar finalmente, se tudo correr bem, se não acontecer o pior, você vai chegar no mundo de regeneração e provas em 2057. Essa transição planetária tem uma data, é a meado do século XXI, né? Porque até lá muita água vai rolar. Porque, por exemplo, como é que começou em 1757? Vamos analisar o que o mundo mudou de 1757 até agora, para melhor e para pior, né? Por exemplo, os avanços, a primeira coisa que aconteceu no século XVIII, a coisa mais marcante do século XVIII, de 1757, foi em 1789 e 1792, que foi a Revolução Francesa. Então a Revolução Francesa, né, a que pese o que ela teve de bom, o que ela teve de ruim, foi a primeira vez que o povo, né, o povo de um país, não aceitou o rei como um poder divino e fez um Estado realmente laico, um Estado republicano, né, moderno. Né? Já existiam experiências assim, parecidas na Holanda e tal, mas a Revolução Francesa ela viralizou pelo mundo. Né? Ela traz junto com a Revolução Francesa a independência da América. A Revolução Francesa acontece junto com a independência da América. O rei Luís XVI patrocinou a independência da América, nisso que ele ferrou com a França, e nisso que ele acabou caindo também, porque ele levou o povo à fome. Então, em um certo sentido, ele libertou a França dele mesmo, e ao mesmo tempo que libertou os Estados Unidos da Inglaterra, porque ele não gostava da Inglaterra, então por uma rivalidade ele tentou libertar a América. No que ele tentou libertar a América, ele estragou com o próprio governo dele. Ele fez mais ou menos o que a Dilma fez, ele fez um rombo nas contas para sustentar a guerra que ele queria fazer e acabou estourando o cofre, né, do país. Então, por isso que aconteceu a Revolução Francesa. A Revolução Francesa é um empobrecimento generalizado da França causado por um aumento de impostos enlouquecido que ele fez e ele não cuidava da cidade de Paris, as pessoas estavam morrendo de fome, então ele parou de olhar para o seu próprio povo para olhar para um plano que ele tinha de guerra que não tinha condição de acontecer. Depois ele liberta a América, quer dizer, a América é a própria república iluminista, Illuminati, maçônica,
Quer dizer, esta é a transição planetária, né? O conceito de cidadania, a declaração dos direitos humanos, o conceito de liberdade individual, o conceito de separação de igreja do Estado, né? Isso não existia na Idade Média. O fim da Santa Inquisição, tudo isso vai acontecer no século XVIII, com os iluministas, não os iluminados, não confundir iluminista com iluminati. Iluminismo, quer dizer, o século das luzes, o século da clareza do pensamento, da valorização da ciência, à frente da religião. Quer dizer, todas as coisas que a gente entende no mundo moderno, né? Por exemplo, Darwin, não acreditar que o homem nasceu de Adão e Eva, que não nasceu da cegonha, nem de Adão e Eva, mas sim que nasceu originalmente do macaco, tal, toda a pesquisa científica darwiniana, tal, só é possível porque existiu o iluminismo. Toda a ciência do século XIX, toda a revolução industrial, o século XIX marcado pela revolução industrial, pela criação de novas, pelo desenvolvimento científico rápido que vai acelerar muito no século XX. No século XX, um século muito tumultuado, muito sofrido, na verdade. Se a gente analisar historicamente, o século XX foi um dos séculos mais guerreiros e mais sofridos da história da humanidade. Poucas vezes na história da humanidade morreu tanta gente como nas duas grandes guerras. Quer dizer, foi uma época de tiranos, quer dizer, as repúblicas, né? O sistema republicano, ao contrário das monarquias, tende a azedar nesse tipo de governo tirânico, de ditadores, né? É Hitler, é Stalin, é Mussolini, é Franco, é ditadura militar, é isso, é aquilo. Então, Vargas, todos os governos populistas, os governos que tentam se preservar no poder, que não respeitam as regras democráticas, que querem ficar 10, 20, 30 anos se reelegendo, são, na verdade, ditadores, e esses ditadores, eles ficam... Isso é um defeito da cultura do governo republicano, ele pode facilmente cair nisso daí, né? Mas assim, você já tem, por exemplo, direitos trabalhistas. Por exemplo, no tempo que minha mãe nasceu, minha mãe tem 90 anos de idade, as pessoas não tinham direitos trabalhistas. O teu chefe podia olhar para você e falar assim, hoje você não trabalha mais aqui. Eu te pago só enquanto eu gostar de você. Né? Ele não tinha obrigação de pagar FGTS, não tinha 13º, nada. Ele não tinha férias. Ele pagava você. Pagava você pelo teu dia de trabalho. Se um dia de cismasse, ele não precisava nem pagar. Você vai embora, pode sair daqui. Ou alguns mais generosos pagavam. Mulher não tinha herança, no tempo da minha mãe. Mulher não votava. Sei lá, 90, 100 anos atrás, em 1920, 1910. Né? Sem falar da situação dos negros. Sem falar da situação dos homossexuais. Era uma coisa que nem se fala. É uma palavra que nem se pronunciava. Era o invertido, era o... Né? Entendeu? Todos esses direitos, uma mulher divorciada era uma prostituta. Então, se você pensar, por exemplo, os progressos sociais que aconteceram nos últimos 100 anos, né, promovidos às vezes pelas esquerdas, promovidos às vezes por associações humanitárias, aí tem muitas facetas, eu não tenho tempo de falar disso tudo, mas fizeram com que a humanidade mudasse, segundo uma pesquisa, entre 1907 e 2007, a vida humana mudou mais do que nos outros 5.000 anos anteriores. Se você analisar a vida de um mesopotâmio, de um sumério e de um homem do século XVIII, a maneira de comida, de higiene, os costumes, etc., são mais parecidos ou menos diferentes do que o costume de um homem do século XVIII e do homem de hoje. Entendeu? A velocidade com que a sociedade mudou é realmente espantosa. Né? Claro que, por exemplo, algumas coisas, por exemplo, ficaram para trás. Né? Por exemplo, uma das coisas que eu acho, assim, na arquitetura e nas artes, o mundo decaiu muito. Acho, assim, os prédios hoje em dia são horrorosos, a arte perdeu um pouco sentido, essa arte contemporânea já cansou, né? Entendeu? Essa arquitetura contemporânea é enjoativa, é monótona, é fria, as coisas são todas iguais e tudo mais, não existe criatividade, entendeu? Não existe individualidade. Existem alguns defeitos na nossa época, entendeu? Que são defeitos até da era de Aquário,
da questão da anonimidade, da falta de personalidade, da despersonalização das pessoas e tal. Mas, de um modo geral, a escravidão acabou no século XIX, né? Tanto na América, depois, muito tardiamente, no Brasil, né? Então, por uma série de movimentações muito violentas, na verdade, muito dolorosas, e vão continuar sendo dolorosas, aconteceu a tal da transição planetária. Mas só que ainda não acabou. Então ela vai até 2057 e com muito chão pela frente, muita labuta e muito sofrimento à espera da humanidade nessas próximas décadas. Então não se iludam que não vai acontecer um pirlim-pim-pim, vem uma fadinha aí e abençoa a Terra em 2019 e todas as pessoas se abraçam e vai aparecer aquela música hoje é um novo dia de novo. Não é isso, entendeu? É uma luta, é um processo contínuo, histórico da humanidade que vai chegar mais ou menos numa estabilidade em 2050, tá? Tá? Então foi isso que o Chico Xavier disse, ok? Se o Geraldo Lemos Neto estiver me ouvindo e se eu tiver falado besteira, por favor me corrija, né? Se eu falei alguma idiotice, mas é o que eu entendi da palestra dele, ok? Espero ter esclarecido as pessoas a contento, tá? As pessoas que ficam me perguntando, é isso que eu tenho a dizer sobre a tal da transição planetária, tá bom? Um processo histórico, não uma mágica, não um pirlipipim, pó da mágica, da fadinha que transforma tudo num mundo cor-de-rosa, de bichinhos felizes e de pôneis cor-de-rosa, não existe isso daí. Tá bom? Ok? Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico e Namastê.